que é a questão das cotas. Cotas para as universidades. Nesta semana, senhoras e senhores, a questão das cotas raciais em instituições de ensino superior federais está de volta à pauta de discussões. O Supremo Tribunal Federal inicia amanhã, quarta-feira, uma série de audiências públicas para discutir o tema, a fim de subsidiar a decisão que nossa Corte Suprema tomará em relação à ação movida contra a Universidade de Brasília, que adota o sistema de cotas raciais. Vejam lá, senhores, isso é grave, muito grave. A nossa grande universidade, a Universidade de Brasília, adota as cotas raciais, reserva de cotas para negros e pardos. E agora vem uma ação contra essa dívida afirmativa, essa dívida que o país tem, né, para com os negros, os pardos, os índios. Mas, enfim, nós acreditamos na nossa Corte Suprema. Estamos diante de mais uma decisão polêmica para nosso Supremo. Decidir se é constitucional ou não a existência de cotas raciais em nossas universidades públicas federais. Na minha opinião, é um absurdo considerar o tema polêmico. Deveríamos simplesmente reconhecer que se trata de uma dívida afirmativa que vem reparar uma injustiça histórica que segrega a nossa população, que impede o acesso satisfatório de negros à universidade pública. Primeiro, vamos falar da universidade pública. Como professora de uma das melhores universidades de nosso país, a Universidade Federal de Mato Grosso, que já só para falar num dos cursos, tem serviço social, que está em primeiro lugar, tem vários cursos, mas, em termos de qualidade, a Universidade Federal de Mato Grosso, só na área de medicina, por 2 vezes, senador Osmar Dias já conseguiu o título de a melhor universidade, melhor curso de medicina do Brasil. Do Brasil, está na Universidade Federal do meu estado de Mato Grosso, onde lá eu lecionei por 26 anos e tenho orgulho de ter contribuído com o meu trabalho para a sua estruturação. E eu diria que eu tenho autoridade suficiente para falar que o negro não tem acesso aos nossos cursos superiores ou um acesso muito restrito. Foram anos lecionando para várias turmas anuais na UFMT, na Universidade Federal de Mato Grosso, que hoje conta com a nossa competente reitora Maria Lúcia Cavalli, né? E poucos, muito poucos mesmo, destes alunos eram negros ou índios ou mesmo pardos. A maioria, quase a totalidade, eram de brancos de classe economicamente abastadas. Não estou em sala de aula desde que fui eleita deputada estadual pela primeira vez, mas sei que quase nada mudou. Muitos se levantam contra as cotas raciais, dizendo: conheço negros, alguns que chegaram à universidade pública, passando no vestibular, concorrendo com todos os outros. Sim, isso acontece. Claro que acontece. Mas a exceção não faz a regra. Não podemos desconsiderar a barreira existente para o acesso dos negros e pardos. Se mais de 95% dos negros não conseguem entrar na universidade pública, há algo de muito errado neste reino. Se temos uma população com mais de 50% de negros e pardos, é a população brasileira, essa deveria ser a mesma proporção de alunos, caso a seleção fosse realmente justa, e não é bem isso que observamos. Os negros não entram na universidade pública, porque são submetidos pela nossa cultura preconceituosa e segregacionista a acreditarem que a universidade pública não é lugar deles e que jamais conseguiram ascender socialmente, que não adianta, que é muito difícil chegar lá. Sem exemplos de negros que tenham se tornado exemplos, sem ser no futebol, passam a acreditar que realmente não há espaço para negro na academia. Basta olhar a nossa história pessoal para ver que o que falo é uma triste e inexorável realidade. Fico puxando pela memória todos os companheiros e as companheiras, professores e professoras da Universidade Federal do meu Mato Grosso, que lá trabalhei por quase 3 décadas. Poucos, quase nenhum ou nenhuma, eram professor ou uma professora negra. Alunos, consigo preencher no máximo 2 mãos. O racismo no Brasil existe e não é